Fala galera, beleza? Fala Edu, tudo bem? Beleza. Olá, boa Oi, tá me noite, ouvindo? tudo bem? Tá me ouvindo? Show de... tô ouvindo, tá perfeito, tá perfeito. Excelente. Ó, nosso convidado mandou uma mensagenzinha pra mim agora aqui, vai. Opa, boa Fala noite. Felipe, Fala, e Felipe. aí? Fala, beleza? Tá me Show ouvindo de bem bola. aí? Estamos te ouvindo Tá, bem. tá tendo uma microfoniazinha. Será que é o meu? Não sei se é o meu. Eu acho que talvez tá ligado duas mídias, não. O meu não. Eu tô Meu só também não. no fone mesmo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá dando uma microfonia aqui. Ah, pra mim não. É quando eu falo, eu me escuto novamente. Não. Quando eu falo, também tô me escutando. Eu vou sair e vou entrar de novo. Tá. Fala galera, vai todo mundo entrando aí? Eu acho que é o meu. Deixa eu ver aqui. Tá ouvindo agora, Felipe? Vai, continua. Tranquilo. Pra mim tá tranquilo. Tá. Eu tô falando e tô me ouvindo, entendeu? Vamos ver. Agora melhorou. Não, continua. Deixa eu colocar. Ó, tô me ouvindo duas vezes. Você me escuta duas vezes? Tá dando Eu tô eco, te exatamente. tô escutando duas vezes. É, eu também. O comandante falou que é na sua, Rafa. Que eu acho que é no seu fone aí. Então, mas eu tô escutando o tombo ali também, duas vezes. Tente sair e voltar de novo, Felipe. Aí. Beleza. Alô, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo normal, tá me ouvindo? Pronto, agora tá zerado. Acho que era o Felipe mesmo que tava com algum probleminha. Agora acho que resolveu. Deixa ele entrar novamente aí. Acho que foi o fone dele, ele ficou cismado com o fone da outra vez. É, pode ser. Deixa ele entrar novamente aí. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aí. A galera vai entrando aos poucos. Nosso convidado chega daqui a pouquinho. Ele acabou de fazer uma outra live. O Roxo pediu só para tomar uma aguinha e já tá voltando. E hoje vai ser um bate-papo bem interessante, no modelo que a gente tem desenhado para aqui para o Panela das Opções, onde a gente vai caminhar para um desenho de cenário, um cenário macro, análise gráfica, e de alguns indicadores que a gente considera que são indicadores relevantes para a gente traçar um racional e no final, né, do meio para o final, a gente definir onde a gente vai fazer a nossa operação com opções. A gente fez uma operação, né, Edu, com o Petro, que ainda não está dando resultado, mas a gente segue firme acreditando ali na correção de Petro. Se corrigir, a gente pega ela ali na queda, né? Com certeza. A gente montou foi uma trava de baixa com put, né? Uma trava de débito. Pensando numa correção aí da Petro, estamos esperando. Se ela voltar, se ela não cair, a gente vai ganhar aquilo que a gente vai perder aquilo que a gente colocou, né? Cara, eu acho que é seu fone, viu, Felipe? Será que é o meu? Caramba. Na hora que porque você quando entrou, você voltou a dar. A microfoniazinha aí. Tira o fone aí, vamos sem fone. E agora? Agora tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Agora sem microfonia. Resolveu, tranquilo. Ó, o rosto tá entrando aí, vamos lá. Fala, senhores. Fala! Cara, eu sabia que um dia eu ia falar isso no live. Fala, capitalista. E aí, capitalista? Cara, Tudo bem muito com bacana. vocês? Excelente. Seja bem-vindo aí pro nosso bate-papo aqui. Muito obrigado pela sua presença. A gente sabe do quão ocupado você é e, pô, tá aqui com a gente é um prazer demais pra gente, né, Edu e Felipe? Com certeza. Fenomenal, eu que agradeço o convite. Cara, boa noite, fala, Felipão, boa noite. Muito bom estar você aqui com a gente. Poxa, é um cara Pois é. fora de série, né? Ele é um generoso, ele tá aqui hoje por conta muito da generosidade dele, um cara que é extremamente humilde
né? A gente está aqui junto, pessoal, todo mundo que está assistindo a gente está junto nesse momento aqui por causa desse cara aí que está aí falando com vocês hoje, com a gente também. Essa comunidade que ele criou, esse impulsionamento que ele dá para todo mundo se unir, para montar grupos de estudo, para conversar, para interagir. Então, a gente está aqui por causa dele, né? Então, todo mundo que tem a oportunidade de entrar na comunidade dele, participar do conteúdo dele, aprender, né, com ele, beber da fonte que ele tem, né? O Rocha é um cara que traz um tipo de conteúdo para o mercado financeiro brasileiro, que é um mercado novo ainda. Ele traz com uma propriedade muito grande, né, baseado nos estudos que ele faz. É um cara sempre muito embasado, muito fundamentado. Então, ele agrega demais para essa nossa comunidade toda, né, falando como um todo. Né? Ele não é um cara de bravata, ele vai lá e prova, ele dá a cara a tapa assim. Né? Então, a gente só tem a agradecer ele estar aqui hoje e também todos os ensinamentos que ele passa no dia a dia dele. Eu que agradeço muito a eles, vocês são fenomenais. Eu acho que quando você quer falar sério sobre estratégias um pouco mais sofisticadas, interessantes, por exemplo, quando vai falar de opções, muita gente foge, muita gente se sente cansado, se sente desafiado, né? Sente resistência de prestar atenção, parar. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês. E o que você falou, né? As pessoas precisam se unir mesmo, precisam criar grupos aí e ir desbravando aí o mercado financeiro, porque tá tudo por ser feito, né? Tá só começando. Ó, eu tenho uma passagem, hoje a Bia tava na hora do almoço, a Bia, minha mulher, tava conversando, falou assim, cara, pô, vocês falam tanto desse cara, esse roxo, não sei o quê. Aí eu lembrei de uma passagem, até postei isso uma vez. Eu tava na Expert 2019, e aí eu era um mero estudante de opções ali. E aí passou o roxo assim do lado, eu falei, pô, posso trocar uma ideia com você? Ele, vamos trocar. Aí eu tava querendo tirar uma foto e o celular não pegava, ele pegou meu celular todo gentil, ele mesmo fez a selfie lá e tal. Então é um cara que tem uma característica rara hoje em dia, que é a vontade de agregar as pessoas em torno de um projeto, não em torno de uma pessoa, mas em torno de um projeto, de puxar as pessoas, e quando um cresce, vai puxando. E foi daí que surgiu a ideia do Panela de Opções, que não é uma panelinha, na verdade, é uma mistura, muito mais mistura de ideias e de conceitos, e onde a gente vai aprendendo. E hoje é o segundo programa, e contar com um cara muito especial para nós três, que na verdade é o que acabou unindo aqui os três, né? Só para contextualizar aqui, Ruxo, a gente desenhou o bate-papo da seguinte forma: a gente tenta montar uma ideia, que na verdade não é call, não é nada, somos apenas três, e agora quatro amantes aqui dos mundos dos investimentos, e o que a gente fala normalmente está errado, dá errado, mas é apenas o que a gente pensa. Então a gente tenta desenhar baseado no que mais acontece, pontos importantes do que aconteceram no mercado durante a semana. Esse é um bate-papo semanal, toda quarta-feira às 7 da noite. A gente tenta selecionar alguns pontos importantes, a gente vai começar por esses pontos. Depois a gente dá uma olhada, uma passagem, não é análise gráfica, mas dá uma passagem no Ibov, no gráfico do SPX, dá uma olhada na taxa de juros, lá na curva de juros, para ir desenhando no cenário macro e na análise gráfica ali grosseira, a gente tentar definir para onde vão o rumo das coisas e montar uma estrutura com opções nesse sentido. Essa é a pegada. Vamos lá, vamos lá. Vamos nos divertir aí, falar um pouquinho de mercado. Hoje tivemos o aumento da Selic, né? Talvez um dos temas aí que o pessoal está mais destacando, né? Então, acho que tem muito assunto aí para a gente tratar. Fiquem à vontade. Hoje a gente pensou justamente, o Felipe é o cara que desenha esses roteiros aí de cenário macro, um cara inteligentíssimo. A gente pensou justamente em falar da Selic e falar de como a China vem se remodelando nesse momento dentro desse posicionamento geopolítico, econômico aí, posicionamento da China. E a gente trouxe alguns dados para vocês aí. Em relação à taxa de juros, subiu, o Copom entrou mais um ponto percentual e meio, né, na taxa Selic. E como a gente tem um público aqui muito heterogêneo, e vou falar em poucas palavras, qual o motivo do Copom estar aumentando essa taxa de juros aí? Saiu que lá de 2% até agora 9,25%, né? E qual o impacto disso nas ações, né? Por que a Bolsa está caindo tanto? Um dos itens talvez seja explicado pelo aumento da taxa de juros. Então entendam que o que aconteceu no período de pandemia é que havia, ou pelo menos um racional do que foi feito, esse foi o racional da economia, né? De quem manipula a economia, de quem faz a economia.
O que é que acontece? Eu preciso aquecer a economia, então eu vou tentar manter o juro mais baixo, porque quando eu mantenho os juros mais baixos, eu consigo movimentar a economia. É mais fácil para o cara tomar empréstimo e sobreviver à empresa dele nesse período mais complexo. Eu consigo movimentar a economia porque as pessoas continuam comprando, pagando a juro mais baixo. E eu, além disso, eu injeto dinheiro na economia, e praticamente o mundo inteiro fez isso, de várias formas, injetou liquidez, ou seja, deu dinheiro para as pessoas. Então, quando eu diminuo a taxa de juro e eu dou dinheiro para as pessoas vão comprar mais. E quando a taxa de juro cai, a renda fixa perde atratividade e, consequentemente, a renda variável ganha uma explosão. E foi o que a gente viu quando o mercado fez fundo ali em torno de 60 mil pontos e explodiu para cima, uma retomada em V incrível do preço das ações. Então, quem ia investir não ia comprar renda fixa, ia comprar ações. O que é que aconteceu? O efeito colateral de tudo isso foi o aumento da inflação, né? A gente compra muito e a cadeia produtiva toda comprometida em virtude do fique em casa, né, as fábricas fechadas. O que aconteceu foi que a inflação, e todo mundo percebe isso, está tudo muito caro. Né, o café está mais caro do que o carro está mais caro que o apartamento, então é uma loucura do ponto de vista de valores aí. E para tentar segurar essa inflação que vem amedrontando não só o Brasil, mas o mundo inteiro, existe essa necessidade, ou um dos remédios é o aumento da taxa de juros, porque aí eu consigo, aumentando o juro, freio o consumo e, em tese, os preços tentam se equilibrar. Mais ou menos esse é o desenho do que aconteceu e hoje o mundo se viu, e mais uma vez, o Brasil viu mais uma vez um aumento da taxa de juros. E aí, quando você aumenta a taxa de juros, né, eu queria que os meninos comentassem isso, justamente acontece uma migração inversa. Né? Para que eu vou tomar risco nas ações se eu consigo uma taxa aí, em algumas aplicações de renda fixa, em quase 1% ao mês? Né? Então, existiu essa saída das ações e, consequentemente, a queda da bolsa. Não é isso, galera? Fique à vontade aí, eu vou fazer o comentário no final. É exatamente isso que acontece, Rafa. O pessoal começa a querer fugir do risco, né? A renda variável, pelo próprio nome, ela oscila, né? E ultimamente está oscilando bastante, então faz com que o pessoal decida ir para a renda fixa. Tudo bem que a renda fixa oscila também, né? A gente sabe da marcação no mercado, principalmente no Tesouro Direto, mas você consegue achar rendas fixas que não tem essa oscilação. Então você consegue fugir da renda variável e ter uma rentabilidade grande. Então o pessoal acaba fugindo mesmo. Então a bolsa tende a cair. Exatamente, né? Os juros, né, são um grande guia no momento de investir. Eles que acabam guiando e direcionando os investimentos em geral, porque sempre que o investidor, eu estava lendo até recentemente isso no livro do Howard Marks, se o investidor entra, o primeiro passo que ele dá, e a partir daquele primeiro momento ele verifica que existe uma relação de risco-retorno, ele já pode se considerar um investidor. É como se fosse a primeira sinapse nervosa dele, né, direcionando para o dinheiro dele, né, naquele momento de direcionar o investimento. Então, a partir do momento em que se tem, como você falou, Rafa, um aumento crescente da renda fixa, aqui no Brasil principalmente, você começa a pesar mais as outras questões, os outros investimentos de renda variável. E também tem uma questão fundamental que é o fluxo de caixa descontado futuro, né, que é justamente o que embasa o fundamento para se comprar algumas empresas. Então, as empresas precisam se financiar, elas precisam injetar dinheiro na atividade delas. Então, se ela precisa de um custo, se ela tem um custo maior para poder investir nela própria, né, automaticamente os lucros futuros vão ser descontados também. Então, isso pesa nas ações, né, no preço das ações, que, no final das contas, é o resultado do lucro que ela tem ali na sua atividade. Então, acaba pesando bastante. A gente está nesse ritmo aí de aceleração da Selic. O mercado, né, precifica até 2 dígitos, 11%, 12% até o meio do ano, mais ou menos, e a partir daí começar a cair, junto com a queda da inflação também, que no ano que vem já estão prevendo para 5% mais ou menos a inflação. Então, é como se fosse um contrapeso, né, como você bem falou. Muito bem. Deixa eu dar minha opinião. A gente tem basicamente 2 tipos de taxa de juros, né? A gente tem a taxa de juros pós-fixada, que é a Selic, que é a taxa de juros de curto prazo, e a gente tem a taxa de fixa pré-fixada, né? Então, quando as pessoas dizem os juros estão subindo, os juros subiram e tal, hoje, na verdade,
os juros pré-fixados, como a gente fala no nosso Tira Dúvidas, eles já vinham subindo, eles já tinham subido. Faz mais ou menos 2 semanas que os juros pré-fixados um pouco mais longos já haviam parado de subir e começaram a inverter. Se você olhar essa curva que o Felipe falou, você enxerga as estimativas dos juros continuando aumentando aí até mais ou menos abril, maio do ano que vem, e já em agosto, né, a gente já teria uma primeira queda da taxa Selic. De qualquer maneira, isso muda, essas previsões todas mudam, mas a máxima do pré-fixado chegou a quase 13% 2 semanas atrás, agora já diminuiu. E essa é a explicação porque, mesmo com a taxa subindo, a taxa de juros, a Selic subindo, hoje a Bolsa está subindo, porque a Bolsa se antecipa, né? Já havia se precificado, até com um desconto maior, um aumento na Selic nas últimas semanas, na medida que essa expectativa diminuiu um pouquinho e que se comprovou que o Banco Central e o Copom não fez nenhuma surpresa, subiu exatamente o que o mercado esperava. Isso é uma notícia otimista. Poxa, eu subi os juros, é otimista sim, porque o mercado sempre tenta estar 6 meses na frente, sempre tenta estar 6 meses antecipado. Então, essa semana, ontem saiu o IGPDI, né, com uma deflação, né? A estimativa era uma deflação de cerca de 0,50, veio um pouco mais negativa ainda, uma deflação um pouco maior, perto de 0,60. Então, a curva no Brasil, né, já deu uma invertida ali na frente. Eu e o Rafa e o Filipão e toda a turma, a gente vem, o Tomboli também, a gente vem falando sobre comprar pré, qual seria a hora de comprar pré. A gente já tinha começado a comprar uma pré, então, enquanto as pessoas ainda estão vendo vídeos ou vendo posts do influencer, os juros subiram, a gente já está na pré, já está ganhando com um pouco de dinheiro com a inversão. É obviamente, né, que essas coisas podem mudar, obviamente que a gente pode... Carlos Freitas, depois me chama no direct que a gente conversa sobre essa história, sobre a questão do Polyface. Então, as coisas podem mudar, né? A gente pode ter juros internacionais subindo, a gente pode ter uma volta da inflação, mas por enquanto a inflação já começou a inverter e as coisas já começaram a melhorar. E no Brasil todo mundo se antecipa muito, né? Então, quem sabe já chegou a hora mesmo de entrar numa pré, ganhar algum dinheiro. Agora, eu queria ouvir a galera falando aí de China, porque eu não manjo nada de China. Ô, Rocha, só para complementar, um dos temas, mas só para complementar, o pré, quando ele vem caindo, né, você ganha dinheiro com o seu PU, né? Então, quando a taxa de juros vem caindo, a gente traz isso para valor de presente com uma taxa menor, então quem está comprado numa pré acaba ganhando mais dinheiro, né? Então, essa queda aí é bom para quem compra, né? Exato, é o que o Filipão falou. O grande pêndulo da economia é a taxa de juros. Não é a bolsa que manda nos juros, não é a economia que manda nos juros. É os juros que mandam na economia. Então, quando a taxa de juros começa a subir, não é quando o Banco Central, o Copom, começa a subir a taxa. O Copom só sobe a taxa depois que o mercado pede, depois que a pré sobe bastante. Então, a pré veio subindo, né? O mercado já se antecipou, a bolsa já caiu. E por que a bolsa cai? Pelo que falou o Felipe, todos os ativos de valor, todos os ativos de risco, ações de bolsa, por exemplo, a sua precificação é feita pelo valuation. O valuation nada mais é do que pegar todo o fluxo futuro, tudo que a empresa pode gerar de rendimento, tudo que a empresa pode gerar de receita no longo prazo, descontar, trazer a valor presente e você desconta por uma determinada taxa de juros. Como a taxa de juros está na parte de baixo da conta, está na divisão, quanto maior a taxa de juros, menos vale um ativo real. Está mostrando a formulinha aí, o Dr. Rafa. Então, é como se fosse a força da gravidade da bolsa. Os juros começam a subir, o pré começa a antecipar, a bolsa cai, os juros começam a cair, a bolsa sobe. A bolsa já está subindo
Por quê? Por mais que a Selic ainda esteja subindo, as prés já começaram a inverter. Essa semana, nessa mesma toada, viu, Rafa? Uma coisa bem interessante que eu vi, eu queria saber a opinião do Russo também sobre isso, foi a respeito dessa movimentação, dessa antecipação do aumento da taxa aqui nos emergentes, né? Na maioria dos emergentes, em alguns países mais desenvolvidos também. A gente vê Nova Zelândia com as taxas maiores assim, da história, nos últimos 10 anos, coisa assim bem diferenciada mesmo em relação à taxa de juros. E a gente vê uma relutância muito grande dos Estados Unidos para se mexer nesse sentido, de aumentar nem que seja 0,5%, 0,75%. E eu ouvi uma tese bem interessante essa semana em relação ao investidor de lá de fora, né, começar a olhar para essas rendas fixas que estão pagando mais, mesmo em mercados mais arriscados, mas que acabam compensando mais por causa justamente do desconto nominal. Do prêmio, como a né? gente falou, a inflação, né, a taxa de juros de curto prazo, ela vai se basear na inflação do momento. Então, se você tem um desconto ali da inflação com relação à taxa de juros e fica negativo, e você tem países que estão no positivo, né, nesse sentido, poderia ter acho que, se não me engano, o termo é carry trade, né, Ruxo, que eles falam, que é sair dessa parte, dessa renda fixa de lá de fora para entrar nesses emergentes que estão pagando mais. Carry significa carrego, né? Então, o que é o carry trade? É a soma da nossa Selic, ou de uma pré-curta, com a desvalorização do dólar, do real, né? A valorização do dólar. Então, o gringo faz uma conta de quanto que ele vai receber se ele trouxer o dólar para o Brasil, comprar um título de juros e travar o dólar, qual que é o juro real dele. Se ele travou o dólar, ele não tem risco cambial, ele fica só com o risco país que ele acha que dá para correr. Quando a gente estava com a taxa de juros a 2%, não tinha prêmio no carry. Você não tinha esse prêmio de risco. Agora, né, acho que o Rafa até ia falar sobre isso, agora nós temos um prêmio porque os juros brasileiros subiram mais do que os juros de primeiro mundo. Alguns países como a Nova Zelândia subindo juros, mas tem uma teoria moderna aí, né, financeira, né, que dívida na própria moeda pode ser aumentada infinitamente, né? E é uma afirmação esquisita, a gente que é austríaco, libertário, acha um absurdo, mas o que eu ouvi da boca do Taleb foi o seguinte, ele falou assim, ó, a bolha não tá na cripto, a bolha não tá na impressão de dinheiro, não é a impressão de dinheiro que está fazendo com que os preços fiquem exagerados, é a alta dos preços da bolsa. É isso que é uma verdadeira bolha. Então, perto do que valorizaram os ativos, porque a gente olha a economia somando todos os ativos, tá certo? Então, se você aumenta a sua base monetária M1, M2+, o valor financeiro, né, o valor total dos ativos é muito grande, ele fica diluído lá, não tem problema. O problema é que quando vier a desvalorização dos ativos reais, dos ativos de risco, e quando houver uma valorização na dívida, aí a coisa inverte. Aí o tamanho da dívida, o tamanho da base monetária perto da riqueza global fica muito, muito grande, porque a riqueza cai e a dívida sobe. E por que a dívida sobe? Porque na hora que os juros futuros começam a subir, o pessoal vai contabilizar o pagamento da dívida por esses novos juros mais altos e, naturalmente, a dívida sobe. Então, imagina um título de 20 anos, se você aumenta em 1% os juros, essa dívida desse título aumenta em 20%. Uhum. Exatamente. Uma coisa interessante para a galera entender, a forma que eu acho mais fácil do cara entender o carry trade é o cara pegar o juro num país desenvolvido que tem o juro baixo, você pega o dinheiro emprestado lá e aplica no Brasil, pronto, só faz isso. Traz dinheiro, pega emprestado a juro baixo e aloca em países... Faz uma arbitragem. Então, exatamente. Só para mostrar aqui uma outra coisa, eu não sei se a imagem dá para ver assim mais ou menos, mas ó, dá sim. A ideia é que esse ponto aqui é a taxa Selic desse ano, tá? E a ideia é que na linha de azul, na azul é 2020, 2021 a gente tem a linha azul, 2022 a gente ainda tem um aumento da Selic, como a gente comentou, isso aqui é do Focus, tá? Relatório Focus. E a partir de 2022, a gente vai começar, 2023, a gente vai começar a ter uma Selic mais baixa e 2024 mais baixa. Então o que a gente tem que a gente tem ainda
uma curva ainda com a Selic precificando mais aumentos e que em meados de 2022 e início de 2023 o relatório Focus já mostra que a Selic já vem mais para baixo porque aí o IPCA vai ceder também. Então é isso que a gente está comentando. Então por que que a gente observa que nesse momento hoje a taxa Selic subiu e a Bolsa acabou também subindo um pouco mais? Dentre outras coisas é porque o mercado veio à frente, ele começou a ver que lá na frente esse aumento da taxa Selic hoje vai resultar provavelmente em queda do IPCA, e aí provavelmente a curva vai cair, e a curva futuro, né, mas a curva lá na frente já mostra, os DIs já mostram esse arrefecimento da taxa de juros, e aí a Bolsa tende a subir um pouco mais e tornar-se mais atrativa. Exato. Quando eu era economista, né, a gente estudava o lag, que é o quanto tempo leva entre uma mudança na política monetária e uma mudança real na economia. Então, o Banco Central aumentou os juros. Quanto tempo leva para isso criar um impacto recessivo na economia, fazer as pessoas pegarem menos dinheiro, investirem menos, consequentemente derrubando a inflação? A gente chutava 6 meses, mas como essa matemática não é exata, é difícil da gente saber. De qualquer maneira, o IPCA poderia arrefecer, diminuir, ceder, mesmo que os juros não subissem tanto. Ou talvez essa diminuição na expectativa do IPCA ainda não esteja sendo sensibilizado pelo aumento dos juros. Talvez a economia ainda nem tenha sido impactada pelo aumento dos juros, ou pelo menos só um pouquinho, né? Simplesmente o IGPM foi deflação ontem, diminuiu, né? Mais ainda do que se esperava, porque ele já tinha subido muito, e a inflação, não é que a inflação continua alta se os preços param naquele patamar alto. A inflação só continua subindo se os preços continuam subindo. Então, se a inflação subiu, a gasolina, aonde eu ponho gasolina aqui, o mais barato é 6,20. Mas parou em 6,20, já não subiu mais, não é que a inflação está alta, a inflação está zero. A inflação já subiu. Então, é normal, porque o dólar parou de subir, o dólar é muito importante para os preços no Brasil, porque muita coisa no Brasil é dolarizada, tanto coisa que a gente exporta quanto coisa que a gente importa, então coisa que a gente precisa no Brasil é dolarizada, como também a inflação cedendo, porque petróleo começou a ceder. Você se lembra que o começo da inflação ele era por causa de preço de material de construção, né? E o material de construção, uma boa parte da sua composição do preço é o minério de ferro, vergalhão e tudo mais. E o minério de ferro já caiu lá em Dalian, pelo menos lá, 30% ou 40%. Então, não só o aumento dos juros praticado pelo Copom meses atrás já pode estar causando uma reversão aí na expectativa de alta da inflação, como a inflação, inclusive, pode estar caindo meio por Maduro, porque se antecipou demais, foi muito na frente. E uma outra coisa interessante é que o Brasil é muito eficiente, o pessoal não vai entender isso, mas o Brasil é um dos sistemas financeiros mais eficientes do mundo. Aqui tudo é online, aqui tudo é digital. Nos Estados Unidos, até 3, 4 anos atrás, você mandava um cheque para alguém, levava 3 semanas para compensar. Os juros nos Estados Unidos, eles são contabilizados linear, os caras não fazem nem conta exponencial, de tão baixo que é os juros. Você faz uma transferência para o cara, às vezes leva 1, 2 dias para chegar. A cota de um fundo lá, dependendo do caso, ela é contabilizada mensalmente. Aqui no Brasil, todos os fundos têm cota diária, marcação a mercado. Por quê? Por causa da memória inflacionária, né? E a inflação subiu bem mais rápido aqui no Brasil, não só por causa das nossas ineficiências e nossos gargalos, mas também porque tudo aqui é indexado. Os contratos são indexados, né? A inflação aqui ela é meio inercial. O que é uma inflação inercial? A inflação subiu e ela fez com que o contrato do aluguel fosse renovado, mudado, atualizado, corrigido pela inflação. Então, a inflação do mês passado aumenta o aluguel desse mês e faz a inflação aumentar de novo. Só que a inflação inercial também serve para queda. Então, na hora que a inflação começa a cair, uma queda no aluguel do mês passado leva uma queda na inflação desse mês. Então, é possível
que o Brasil esteja se antecipando e seja um dos primeiros países que esteja passando dessa parte mais crítica da inflação. Tomara que seja isso, porque a inflação da China esse mês aí para produtor está em 2,5%, né? Inclusive, às 6h30 da noite sai um novo dado lá. Ó, tem um detalhe importante, que é pegando esse gancho do roxo, já puxando para o outro ponto, é o seguinte: um dos gargalos grandes para também o aumento do IPCA, o aumento da inflação, foi o comprometimento da cadeia produtiva como um todo, porque a gente teve também uma redução muito grande de oferta de produto, né? Você vê que carro está difícil de encontrar, tem uma série de coisas que são difíceis de você... Opa, voltei. Uma série de coisas que é difícil de você encontrar atualmente. Então, com o restabelecimento da cadeia produtiva, em tese, com esse restabelecimento da cadeia produtiva, em tese, as coisas vão se equilibrar, então a oferta também vai aumentar, o preço tende também a equalizar um pouco mais. O outro ponto que a gente queria comentar, que sugestão do Felipe também, primeiro é essa questão da taxa de juros e o impacto disso na vida das pessoas. Por que a taxa de juros sobe e por que as ações também são movimentadas em relação a isso? Então, a gente comentou do fluxo de caixa, né? Ela entra na fórmula do fluxo de caixa das ações. E o outro detalhe é que quando a gente tem um aumento da taxa de juros, o pessoal corre para a renda fixa. Agora aumentou a taxa Selic, mas a curva de juros está arrefecendo. A gente pode até mostrar depois aí, Felipe, quando a gente for mostrar os gráficos. Mas uma coisa que o Felipe comentou foi a questão da China, né? A China está começando a ligar os motores também. Então, ela estava começando a frear, teve um aumento muito grande do ferro lá no início, isso também contribuiu para o aumento da taxa de juros. Depois ela começou a segurar um pouco a onda, a gente teve um problema das imobiliárias, um monte de... ele segurando um pouco a produção, mas parece, né, Felipe, que agora a China começou a ligar um pouquinho as turbinas e a gente pode ver isso através de alguns dados, né, Felipe? A China, ela tem um ciclo meio que próprio, né? Ela geralmente antecipa algumas coisas que vêm acontecer depois. Curiosamente, com a questão do Covid também a gente viu muito isso, né? Começou primeiro lá, as consequências foram lá, a gente ficou assistindo aqui de camarote sem saber se vinha, acabou vindo. Então, todos os efeitos econômicos e sanitários também acabaram que foram se repetindo, depois na Europa, depois nos Estados Unidos e depois aqui, né? E com a economia não foi diferente. E mais recentemente a gente teve essa crise, como você falou, Rafa, da questão imobiliária lá, a segunda maior incorporadora chinesa, ela quebrou, né, praticamente, né? Está aí sofrendo para conseguir honrar os seus débitos. E teve uma grande desaceleração, né? Na princípio, ela teve uma retomada grande, né? Os ativos chineses, se você for olhar ali em novembro, em dezembro, eles estavam ainda mais valorizados do que até a Bolsa Americana, a recuperação foi muito rápida, né? E depois eles começaram a desacelerar, os números vieram bem abaixo do esperado no ritmo da economia. E agora, mais recentemente, para conter, ou então para jogar mais liquidez, como a gente falou na semana passada, né, para injetar liquidez, eles estão falando com os bancos chineses para que eles liberem o compulsório, para que eles parem de reservar dinheiro em caixa, para, né, eles diminuam as reservas de liquidez e que injetem na economia. Então, isso em mais de 1 trilhão de yuans. Então, você imagina essa injeção aí agora. Quanto vale um yuan? Quanto vale um yuan? Pois é, boa pergunta. E assim, o yuan está muito valorizado, né? Nesse ano, só esse ano, pode dar uma olhadinha aí, então, se você... Eu vou procurar aqui. Mas só esse ano, em relação ao dólar, o yuan valorizou 33%. Né? As reservas em dólar estão diminuindo, inclusive. Hoje ainda são 60% das reservas mundiais, que é ainda a moeda padrão do mundo, mas assim, diminuíram significativamente e o yuan está crescendo. Eles estão fortalecendo a moeda local, justamente para impulsionar a economia local. E não só com essa questão da retomada, né, da construção civil e outras coisas, mas também com a própria, o fomento das pequenas e médias empresas locais também. Né? Esse movimento a gente está observando lá. Na contramão dos Estados Unidos, que está tentando ainda, né, tá lá no ápice, né? E pode ser que lá na frente... A China, né, eu acho que uns 8 meses atrás, ela deu uma contraída, né? Ela deu uma segurada na economia, ela aumentou o compulsório, ela tentou segurar um pouquinho ali, né? E aí, de fato, os ativos chineses caíram, as empresas chinesas, a bolsa chinesa caiu bastante, e talvez ela já tenha achado que esse ciclo já foi feito de contração e agora está
sinalizando uma expansão. De qualquer maneira, Filipão, como é que fica essa história das construtoras? Já está resolvido? Ela não ia dar calote, aí começou a dar uns calotezinhos. Você acha que tem uma surpresa muito grande escondida no armário? Ou você acha que isso é pouco para o tamanho da economia chinesa? Assim, eu acredito que eles controlam muito a mão de ferro lá, a China, né? Por ser, diferentemente dos outros locais que tem muitos conflitos políticos, né? Bem ou mal, né? Porque a gente sabe que é uma ditadura, eles conseguem controlar mais detidamente essa situação. Eu acredito que eles estavam sabendo que ia ter esse problema, né? Os caras não são bobos, né? O sistema é muito centralizado, então, como a gente viu essa semana, foi uma ordem do governo para liberar, para tirar o compulsório, né? Então, vai lá e tira e libera essa grana. Então, assim, eu acho que teve até um outro problema, se não me engano, com a outra construtora nessa semana, de honrar também os compromissos. Mas eu acredito, né, não tenho como ter bola de cristal, mas eu acredito que não vai ter maiores implicações em relação a esta economia, não. Se fosse uma construtora americana que tem muita dívida, né, atrelada, eles controlam até a quantidade de dinheiro que é injetado nessas empresas também. Tem um controle bem mais detido, bem mais... Então você acha que a situação imobiliária já está minimamente sob controle, a gente não vai ter um problema que nem subprime e tudo mais, e ela está pronta para voltar a crescer. A inflação está pressionada lá, né, Felipão? Até porque, Roxo, por exemplo, foi o que você falou no início, quando aconteceu lá em 2008, a crise do Lehman Brothers, né, enfim, a bolha toda, a gente estava com os ativos extremamente valorizados, né, com valores irracionais, a exuberância irracional, né, como se chama. Então, agora a gente está em uma situação bem diferente, com os ativos todos lá embaixo, né, principalmente os chineses, todos... Alibaba lá extremamente descontado e outras empresas Tencent, muito por causa da política também. Então, acredito que não vai ter, por essa lógica do crédito em si, não vai ter maiores implicações, não. Mas, em um dos botecos do fantástico Maurício Bilinello, ele falou o seguinte: existem 3 grandes ursos, vamos botar leões para não fazer analogia à queda de bolsa. A gente tem 3 grandes leões no mundo, né? A China, os Estados Unidos e a Europa. E esses 3 grandes leões, eles sabem que se os 3 estiverem famintos ao mesmo tempo e ligarem as turbinas ao mesmo tempo, a gente não tem, teoricamente, nem matéria-prima para fazer render tudo que essas 3 potências podem fazer. Então, seria um exaurir de matérias-primas e a inflação descompensaria e causaria um colapso nesse sentido. Então, existe uma alternância, velada ou não, dessas potências em relação à aceleração e equilíbrio em que quem é que vai puxar o pelotão no momento, né? Um acelera, outro desacelera, e isso na história se mostra repetido, né? Isso é cíclico, como quase tudo. Então, nesse momento, como o Felipe comentou, em tese, a gente tem a China começando a tentar acelerar novamente, e a gente vê isso através de uma série de indicadores. A gente comentou que, como o Felipe falou agora, lá eles exigindo que os compulsórios fossem jogados literalmente na rua, né? Dando liquidez aos mercados. A gente começa a perceber que eles desaceleraram totalmente, derrubaram, foi lá embaixo a questão do minério de ferro que eles tinham elevado lá para cima. Então, a gente começa a ver o minério de ferro retomando um pouco, a gente começa a ver indicadores de que a China começa a ligar um pouco as turbinas para tentar retomar o pelotão aí. Em algum momento isso vai ter uma alternância, porque a gente começa a ver nesse momento os Estados Unidos contraindo um pouco e a China subindo, e isso vai ficar nessa dança eterna aí dos leões, um se alimentando de cada vez. Então, essa é uma visão, e a gente começa a ver isso, né, de algumas formas. Uma é da forma que o Felipe comentou, o mandatário Mor lá mandando injetar dinheiro na economia. Outra é o preço das commodities começando a subir um pouco mais, o ferro retomando. Não sei se o Felipe tem um gráfico aí da cotação do minério de ferro, mas começou a ter uma subida, e aí o engraçado, olha aí como é que tá, o minério de ferro onde chegou. Pra gente, Rafa, tira o comentário pra gente ver o gráfico. Não consigo ver. Deixa só eu ver onde eu tiro esse comentário aqui agora. É lá embaixo, tem um botãozinho lá. Bloquear comentário, uma coisa assim. Legal. Desativar comentários. Isso. Enquanto ele está tirando os comentários, só falar, eu também acredito que a China, eu não acredito que o governo vai salvar as empresas, mas com certeza alguma artimanha ali na economia ela vai fazer para
para não acontecer que nem aconteceu em 2008. Né? Essa conversa do compulsório, ela é muito interessante e vai ajudar muita gente a entender um pouco melhor a economia. Segundo, novamente, né, eu escutei lá no curso lá do Taleb, ele falou, olha, quem imprime dinheiro não é o Banco Central. Quem imprime dinheiro são os bancos. São eles que fazem a fração lá, o fracionamento, que é o quê? Eles pegam R$1 emprestado e com esse dinheiro eles emprestam 2, 3, 4 reais. É possível fazer isso, porque as pessoas vão deixando depositado lá, ele vai emprestando para as outras pessoas e ele pode emprestar esse dinheiro e transformar R$1 em vários reais. Então, o compulsório é uma das maiores ferramentas de injetar dinheiro na economia, de fazer alavancagem financeira, mais do que a impressão mesmo, M1, de moeda, papel moeda, até porque ninguém mais usa papel moeda. Então, disponibilizar o dinheiro, né, para os bancos e permitir que eles aumentem a sua alavancagem é uma das maneiras de jogar dinheiro na economia. Né? E só para... Vou mostrar aqui, o Rocha estava falando da inflação, não sei se dá para ver a inflação aqui da China. Então ele mostra aqui, né, atual 1,5, aí nos quarters, né, 2, 2,5, 2, 1,9 e a previsão para 2022, 1,8. E aqui a gente tem um gráfico de como que está a inflação na China, né? Então ele vê que ele está um pouco desatualizado, ele só tem até outubro, né? Mas você vê que tem um grande aumento. E Sim. Como você comentou, Roxo, perguntou a conversão, né? Então o yuan está 0,15 dólares e em reais 0,87. Se a gente for perceber, para a gente puxar aí para a questão das opções, então olha o que a gente entende, né? Que tem até uma imagem, não sei se o Felipe tem essa imagem aí, mostrando o seguinte, como a Bolsa Brasileira, repito, pessoal, aqui não é nem um call, aqui é uma opinião de geralmente quem está errado, tá? Então, como a Bolsa Brasileira, em tese, se a gente for comparar na cesta de emergentes, né? Como a Bolsa Brasileira foi uma das que mais apanhou, talvez por questões políticas, a gente não vai entrar nesse mérito, mas se a gente comparar a Bolsa Brasileira com os outros emergentes, a gente vai ver que o gráfico do Ibovespa é um dos que mais apanhou na cesta dos emergentes. Então, em tese, a gente começa a ver múltiplos, e para quem não está ouvindo a gente aqui não sabe exatamente o que é, múltiplo é uma forma de analisar uma empresa. Quem está mais barato está mais caro. A gente começa a analisar que empresas brasileiras extremamente sólidas e interessantes, algumas delas, se mostram em preços extremamente atrativos, e do ponto de vista, inclusive, histórico, né? E quando a gente compara a Bolsa Brasileira com as bolsas de outros emergentes, a gente vê um desconto muito grande em relação a isso. Nesse mesmo momento, a gente vê que a taxa de juro mesmo subindo, para a gente começar a casar as coisas aqui e começar a meter na nossa operação com opções. Então a gente observa que a taxa de juro começa, lá no futuro, começa a cair, por isso a bolsa começa a ficar interessante, que a gente começa a perceber que a Bolsa Brasileira, dentre os seus pares, foi a que mais apanhou, então talvez ela seja uma das mais interessantes. E a gente tem que desvencilhar a questão de quem vai ganhar a eleição, a gente não analisa isso, a gente analisa esses números e o que a gente está comentando. E a gente começa a entender que um dos grandes consumidores de commodities, e nós fundamentalmente somos exportadores de commodities, e nossa bolsa fundamentalmente, além de banco e alguma outra coisa, é commodity, que é a China, começa a se mostrar acelerando. Então, o que a gente quer mostrar para vocês nesse plano de fundo existe uma ideia de que parece que as coisas vão começar a andar. E ainda tem uma questão interessante, meio folclórica, que tem sempre um rally no final do ano, né? Que as pessoas a bolsa começa a dar uma puxada no final do ano, talvez porque Brasília entra de férias, talvez porque os fundos começam a ter que bater algumas metas, enfim. É sazonal esse aumento agora. Então parece que os astros estão se alinhando, e nesse sentido a gente pensou, né, já que o ferro começou a retomar, as coisas começaram a subir, a gente pensou, para puxar na questão das opções, a gente pensou em fazer alguma operação com opções e discutir com o Ruxo aqui, uma montagem, obviamente não é call, que é uma coisa 100% didática. Um estudo, exatamente. Sai. A gente pensou em montar uma operação pensando numa alta, a gente montou, Ruxo, uma operação para queda de Petrobras, a gente fez uma análise toda dessa, e ela está rolando ainda aí, ainda está no game. Para contextualizar. Isso, perfeito. Estamos há 5 dias de alta aqui no Brasil, mas o gráfico na quarta-feira passada
mostrava justamente esse candle aqui, não sei se dá para ver aí. Esse Dá para candle ver, sim. vermelho aqui, o último candle, que foi da Sim. quarta-feira, né? Então Na- teríamos essa situação aqui na quarta-feira, né? Ninguém diria que isso aqui iria, pelo menos, Reverter. poderia corrigir a qualquer momento, né? Mas, enfim, ninguém iria arriscar. Temos esse Então, canal longo de baixa aqui e a gente tem justamente, né, Sim. ele rompendo esse canal de baixa e retomando aqui. Se ele segurar aqui, né, sustentar esses níveis aqui, Pode ser que pode volte. sim, a gente pode falar numa retomada aí de Bolsa Brasil, sim. E qual foi a operação que vocês fizeram na Petro? Petro, a gente fez uma trava de baixa. Como a gente queria fazer algo no débito, para não perder mais do que pagou, a gente explicou todo o racional para o pessoal, né? Legal. E a ideia, a gente montou uma trava de baixa simples, com Com put. put. Isso, Bem aqui exatamente. nesse dia. Essa foi a ideia. Tem E perdão tá no máximo game, limitado. tá? E tá no game. Vamos ver o que é que acontece. Hoje a Petro, no final, devolveu a alta e fechou no negativo. Vamos ver o que é que acontece. E qual que Hoje foi a a relação sugestão... entre o que foi comprado e o que foi vendido? Foi uma trava dentro do dinheiro, fora do dinheiro? Ela perde pouco e ganha muito? Quanto vocês pagaram na trava? Foi uma. Eu tenho que olhar, abrir valores, mas foi uma trava fora do dinheiro e Então. ela foi uma simetria boa, se não me engano, quase 1/4 a simetria dela. Isso, a gente pagou 24 centavos e podia ganhar Sim. R$1. E ela pode valer R$1. Então, Perfeito. o máximo que perde é os 25 centavos. Exato. Perfeito. Hoje, a ideia, que é que a gente Tipo o pensou... vencimento de janeiro, né? Então tem Janeiro, bastante. Janeiro, tem quase dias 30 ainda. dias aí. Essa vai dar gain, eu tenho certeza que vai dar gain. Hoje a gente pensou, já que a gente desenhou e alinhou todo o racional para toda essa discussão que a gente comentou, e a gente tem aí talvez as commodities reagindo um pouco mais, o minério de ferro subindo, a gente pensou em montar e discutir um pouco de volatilidade no seguinte sentido. A gente tem Vale, né, uma das maiores mineradoras do mundo, e a GGBR4, uma das siderúrgicas aí mais imponentes, talvez, do país. Então, a gente pensou o seguinte: Edu, conta aí como é que foi o seu racional da volatilidade, e a gente vai apostar na alta, vai fazer um direcional para alta, fazendo uma trava de alta no débito e outra no crédito, para mostrar para o pessoal como a gente pode utilizar volatilidade para montar travas, pagando ou recebendo. Esse é o racional de hoje. Vou mostrar o gráfico do minério aqui, Rafa. Já fica o gráfico. Perfeito. Esse é o minério. Esse é o minério. Coincidentemente, a gente está aqui no final de junho, né? Bolsa a 130 mil pontos, 125, 130, dólar a 5, né? E agora estamos com o minério corrigido em 50%, arredondando. Caiu pela metade. Quer dizer, não dá para a inflação não voltar um pouquinho, né? E é um suporte importante. Eu acho interessante, tanto a GGBR quanto a Vale, de fato, podem ser estratégias interessantes. A Vale já começou a reagir, né? O mínimo dela aí foi perto de 63, ela já está aí no 7,5. Mas hoje, inclusive, ela caiu um pouquinho. A nossa ideia é montar. Pode falar, Tom. Eu estava pensando na Vale, na GBR, mas assim, se a gente olhar aqui Vale, então aqui é o OpLab, né? Se a gente olhar aqui na parte da volatilidade, a gente pode ver que a volatilidade da Vale está mais alta, né? O Ivy Rank é em torno de 66. A volta em 38, né? A volta em 60 e pouco. A volatilidade 39 ali, e se você pensar no mínimo e no máximo da volatilidade, foi 25 e 45. Então a volatilidade, vamos dizer assim, que ela está relativamente alta. Então não faria muito sentido a gente fazer uma trava de débito, de alta no débito, porque ficaria caro e a simetria talvez não tão interessante. Então, ia carregar essa vol aí, né? A gente ia carregar essa vol. Então o que a gente pensou em fazer uma trava de alta, mas com put, que a gente recebe dinheiro. Então a gente poderia vender, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas por exemplo, a gente pegar vou mudar o mês aqui para janeiro, porque fazer uma operação para 7 dias já não faz muito sentido, né? Então a gente pegar aqui, ó, por exemplo, o Delta 37 e vender ela, só vou ajustar o preço, porque 2,66, não foi 2. 2,66. E se a gente comprar, por exemplo, o Delta, sei lá, vamos pensar, Delta então, primeiro 17. vende uma put um pouco mais caro, né?
nesse caso aqui Exato. delta perto de 40, então perto do dinheiro, E aí a compra gente... uma outra put mais barato para proteger por enquanto. Exato, estou pegando essa aqui de delta 17. Então, nesse strike aqui, estou comprando ela, só vou ajustar o preço para 1,9, que foi o valor que foi o último, né? Só para passar uma ideia para a galera mais leiga, talvez, em opções, pessoal, volatilidade é uma tentativa matemática do mercado precificar algumas coisas. Então, quando a volatilidade... Imagina um frasco que você bota abelhas dentro do frasco. E as abelhas estão malucas ali dentro. Então, a gente tem uma entropia ali, uma energia concentrada muito grande. Isso é volatilidade, isso é capacidade... Não tem como prever qual movimento que as abelhas farão ali dentro. Então, a volatilidade está alta. Quando a volatilidade está alta, a desorganização está alta, a gente não consegue, a previsibilidade está baixa, então as coisas sobem de preço. Então, como a gente escolher um ativo que a volatilidade está alta, ou seja, a previsibilidade em tese está mais baixa, a gente quer fazer algo que receba dinheiro. Então, a gente vai vender algo caro. Esse é o racional. E quando a gente fala em travas de alta, seja de call ou seja de put, trava de alta, o meu objetivo é lucrar com a alta. Lembrem disso. Se a gente quer lucrar com a alta e a volatilidade está alta, o que é que eu faço? Eu vendo uma trava de alta. Eu vendo uma trava de alta de put. O que é que eu vou fazer? Como o Tomboli está fazendo. Eu vendo uma put cara e para controlar o meu risco, para eu limitar o meu risco, eu compro uma put baratinha. Portanto, eu recebo nessa operação, que é justamente esse payoff que o Tomboli está mostrando aí para vocês. Ó. Então, para dar um exemplo desse payoff, então essa daqui a gente fez só com um lotezinho de 100, então a gente receberia R$ 157 para montar essa operação. Como está travado, a simetria, como é uma operação de crédito, a simetria geralmente é ruim, né? Negativo. Mas a gente vai usar a probabilidade a nosso favor, então vai ser a perda máxima R$ 443. Só que o que é interessante, então, assim, nessa operação, se a Vale cair um pouquinho, então ela pode cair até aqui, a gente não perde, né? A gente consegue ainda sair no lucro da operação. Se ela ficar aqui antes desse vértice, tudo vira pó, então a gente recebe os R$ 157. Se ela ficar parada, a gente recebe os R$ 157, sempre considerando o vencimento, né? A gente com certeza não levaria até o vencimento. A gente desmontaria antes. E se ela subir, a gente ganha os R$ 157. Então é uma operação que a gente não ganha mais do que a gente recebeu. Mas ela tem essa flexibilidade, vamos dizer assim, né? Ela pode ficar parada, pode cair um pouquinho, pode subir, que a gente saia com essa... Exato. Como é trava de alta, a gente lucra com o aumento do ativo. Né? O que é que a gente quer? Que essa trava vire pó. Que a gente quer que ela vire pó porque a gente vai embolsar o prêmio da montagem. Não é isso? Perfeito. Exatamente. Beleza, então a gente fez uma trava de alta com put na Vale vendendo porque a vol estava alta. Não é isso, Tomboli? Exato. E se eu estou abrindo aqui agora, ó, GGBR4, Gerdau, aí colocando o vencimento aqui de janeiro. Se a gente for comparar a volatilidade, então, bem diferente da Vale, a volatilidade está mais baixa, a IB em torno de 25, e o IV atual está em torno de 38, né? A oscilação dele ali de 31 a 58, então ele está com uma volatilidade bem mais baixa. Então, do que a gente fazer uma operação de crédito, a gente pode fazer uma trava de alta com call de débito, ou seja, a gente vai pagar para montar essa operação. Então, ele pode fazer no mesmo racional. Se a gente comprar uma call aqui no delta perto de 40, aqui, por exemplo, 42, vou tentar usar o mesmo delta. Vai usar que a volatilidade, vai aproveitar que a volatilidade nesse caso está mais baixa para fazer uma operação de débito que é a favor da vol ao invés do que uma operação de crédito. Né? Exatamente, a vol tá baixa. Perderia muito se a vol caísse mais, né? Porque a vol já tá baixa, né? Se a volatilidade tá baixa, eu vou pagar barato, então eu compro a trava. Se a volatilidade tá alta, eu vou ganhar vendendo, então eu vendo a trava. A gente vai montar as duas. E as duas são de alta. E as duas são de alta. Então essa daqui eu fiz bem parecido, então eu comprei a delta 42, não sei se dá para vocês verem aqui, delta 42, então eu fiz uma compra e vendi a delta 19. O preço aqui está entre 0 e 1,60, mas o último foi 56 centavos. Então eu ajustei aqui para os valores do último. E aí vocês vão ver que o payoff ele é bem parecido. Tá vendo? Ele é uma trava de diferença aqui no... Mais vantajoso, né?
Exato. Na outra, a gente recebia R$ 157, a gente está pagando 48. Então a gente está com uma simetria aí de 1 para R$ 352 para fazer essa operação. Só que a diferença em relação à outra é que o ativo tem que subir, né? Então se ele ficar parado, a gente perde. Se ele começar a andar e passar os nossos strikes, a gente recebe então o nosso lucro máximo. O interessante dessa operação é que se não der certo e o Gerdau cair, a gente vai perder aqueles R$ 48 que a gente colocou na operação. A perda é baixa. Exatamente. Então, por isso que a gente faz uma de débito quando a volatilidade está baixa. Porque se ela tivesse alta, com certeza a gente não pagaria só os R$ 48, né? A gente ia pagar muito mais que isso. Ia custar mais caro. Então, tanto a de Vale dá para receber mais, porque a volta é mais alta, quanto a de GGBR, você paga menos, porque a volta é mais baixa. Muito legal. E se a pessoa quiser... Assim, Rafa, se a gente fosse quer ligar fazer... um comentário para a gente ver o comentário legal? Vamos ver. E se a gente fosse fazer as duas, com uma até paga a outra, né? Você recebe 157 de uma, paga de 48 da outra e fica com as duas operações. Então, é uma estratégia bem interessante. E a tese é que vai concentrar nas commodities, considerando que a economia chinesa pode reagir ou mostrar, né? Não precisa reagir, né? É só o mercado achar que vai reagir, né? Exatamente. Exatamente. Então, se a gente pegar... Operação direcional para alta, visando a alta do mercado, minério de ferro e, consequentemente, aí a Vale e a Gerdau. Exatamente. A ideia, então, pessoal, já caminhando aqui para os finalmente do nosso bate-papo extremamente rico aqui, prazeroso, aprendi demais, sempre aprendo com esses dois caras e agora com esse terceiro incrível convidado aí. Eu também. Mas só para a gente começar a fechar a ideia, percebam o desenho do que a gente tentou bater papo com vocês aqui. A gente tentou mostrar que o cenário macroeconômico tinham 2 pontos importantes para o dia de hoje, a gente quis trazer esses pontos para vocês. A Selic mais alta e o impacto disso nas ações, e a gente comentou também essa relação entre o aumento da Selic, que é a taxa atual, e a curva de juros no futuro, mostrando um arrefecimento disso aí por conta da queda do IPCA. Batemos um papo sobre isso no início. Mostramos também que um outro ponto importante e atual é alguns sinais de que a economia chinesa começa a ter o início de uma retomada. Isso não é de um dia para a noite, mas isso vai um processo, né? O mercado sempre olha lá na frente, e a gente, teoricamente, avaliou isso por alguns dados, dentre eles, a injeção de liquidez do governo chinês na economia e o aumento do preço das commodities, o ferro começando a aumentar a demanda lá no mercado chinês, pelo aquecimento da indústria imobiliária e uma série de outros pontos importantes. Levando em consideração a isso, e como somos uma bolsa que estava sofrendo muito quando a gente compara com os nossos pares, em tese Muito nossa bolsa descontada, teoricamente muito descontada, muito em baixa, então em tese a gente pensou, a bolsa brasileira é muito commodity, a China está aumentando, então todo esse racional que a gente criou foi para chegar lá na frente e fazer uma operação com duas ações relevantes no nosso índice, né? A Vale, acho que 12% do Ibov é Vale, e a GGBR. E a gente quis discutir para você, trazer para vocês o conceito de volatilidade, um conceito bem simples aqui, que essa volatilidade está relacionada ao preço das opções. Então, quanto maior a vol, mais caro está a opção. Então, se eu penso na alta desses ativos, eu vou montar travas de alta, operações ou outras operações para alta. Perfeito. E a gente pensou em trazer para vocês 2 pontos. Um papel que a volatilidade, que a gente acredita, né, na alta dos dois. Um papel que a volatilidade está alta, a gente fez o quê? A gente vendeu volatilidade, a gente vendeu uma trava e recebeu dinheiro. E um papel que a volatilidade estava baixa, a gente comprou uma trava, a gente pagou barato para montar. Mas as duas, pensando na alta, juntando toda essa panela de ideias que a gente tentou montar e trazer para vocês aqui hoje. Acho que foi isso, né, galera? O que é que vocês querem? Fenomenal. Ótimo. Muito bom. Excelente. Liga um comentário lá pra gente ver o que a galera tá falando. Eu liguei aqui, mas... Pra mim tá aparecendo o comentário aqui. Ah, então eu coloquei. O meu que travou aqui. Às vezes trava mesmo, não consigo ver. Mas muito bom, muito bom. Gostei do programa. Sempre que eu puder comparecer aqui, contem comigo. Podem me chamar. E chamem mais gente lá da comunidade, que é uma comunidade só. Então, eu queria comentar com o pessoal que a gente está alinhando as coisas, tudo é muito tentativa e erro. A gente espera que vocês estejam gostando do formato. Sigam
a gente aí nas redes sociais, mandem direct sugerindo, apontando algumas coisas que podemos melhorar, né? Somos muito incipientes, não somos do mercado, somos apenas amantes ou amadores, né, no sentido de amamos o mercado. Ouvi essa frase e gostei de replicar. E a ideia é que a gente passe também a tirar dúvidas de vocês, né? Muitos de vocês talvez estejam enrascados em algumas operações. Vocês estão aí, por exemplo, putz, muito dentro do dinheiro e estão precisando de dificuldade de rolagem. Vai trazendo aqui que a gente vai fazer cases aí para ajudá-los também nesse tipo de situação. Beleza? Meninos, o que é que vocês querem comentar para o final aí? Na semana que vem a gente promete que vai começar a responder as dúvidas, né, Rafa? Porque o tempo está bem corrido mesmo, a gente está se organizando aí em relação ao tempo. Eu só quero agradecer ao Roxo, né, que foi fantástico ele estar aqui com a gente, é uma honra mesmo. Eu lembro da primeira reunião que eu participei com o Roxo, eu não acreditava que o Roxo estava comigo na mesma reunião. Foi uma emoção muito grande, sério mesmo. Enfim, mas é muito interessante porque a gente vai fazendo as coisas, né? Eu vou dizer que o que um homem faz, o outro faz também, né? Então é muito interessante a gente se aproximar das pessoas que estão fazendo uma coisa legal que a gente admira e a gente se esforçar e daqui a pouquinho fica todo mundo igual, assim, né? Tinha uma noção de que era um outro nível, mas não é. E a gente está passando por um período aí de purgação, né? De muitos educadores financeiros. Infelizmente, tem mais curso e mais professor, né? Do que público, né? O público vai embora muito rápido. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Eu já dei palestras para uma pessoa só, né? Então, eu acho que o grande valor da gente estar aqui, falar para o público, é a gente poder aprender, né, ao organizar uma ideia, ao preparar uma explanação, uma aula, ao tentar explicar aquilo que você entendeu para os outros, ao se comunicar, a gente vai ficando cada vez mais craque, aprendendo mais e vai criando aí uma comunidade sólida, que é o que no longo prazo vai fazer a diferença. E aproveitando, né, Roxo, falar que você está com um curso aberto também agora de renda extra. Quem quiser entrar na comunidade, o Roxo está lançando um curso muito bacana. Teve essa semana e a semana passada também com vários insights aí, curso completo. A gente começou a fazer esse estudo em fevereiro, março desse ano. Era para a gente ter lançado esse curso em maio. Não estava pronto, as ferramentas e tudo. Então nós lançamos agora. É uma maneira, né, de mais gente se aproximar da gente. E na medida que eles gostem, começam a ficar craque, precisem aprender mais de opções, também vão aprender com a galera da Panela aqui. O sócio do Taleb, o Yarkins lá, falou que assim, você falou a palavra opções, você já perde 80% do público, né? Então, a gente que está aqui é muito guerreiro para falar de opções, então a minha ideia é trazer o público que gosta de todos os temas, dá para ganhar dinheiro com outras coisas. Nós falamos de pré aqui, nós falamos de pós aqui, nós já falamos de cripto e tal, e na medida que as pessoas vão aprendendo opções, aí fica mais divertido ainda. Legal, eu queria agradecer. Obrigado, Roxo, por poder participar. Eu lembro que nem o Felipe falou, eu lembro a primeira vez que eu participei de uma live junto com o Roxo. Tremia tudo, frio na barriga. E nós gravamos uma aula, né, do Master. A gente gravou uma aula do Master dos Estados Unidos, foi muito bom. Eu tava tremendo que nem vara verde, mas foi muito bom. E queria agradecer o Roxo, essa oportunidade que ele sempre dá pra gente, assim, o que ele ensinou pra gente, a gente só tá aqui, como a gente falou no começo, por causa do Roxo, dessa abertura. Então, muito obrigado por ensinar a gente, ser uma pessoa tão aberta, e quem tiver aí na live, entra na comunidade que ninguém vai se arrepender, é maravilhosa. Fenomenal. E como o Rafa falou, né, o Roxo foi lá, pegou o celular, me ajudou. Quantos minutos eu gastei pra fazer isso? Nada, 30 né? segundos. Foi uma conversa, peraí, vamos tirar, vamos, que legal, tal. Eu faço story também. Pô, virou um testemunho até hoje. Então, não é altruísmo, é um egoísmo inteligente. É você saber que você pode impactar, que o seu esforço para impactar não é tão grande quanto o impacto que causa, então cria valor, né? Podia ter sido uma atitude totalmente babaca e nem ter falado comigo e ter dado as costas, né? Quantos cuzão tem aí? Ixi, outro dia eu fui no jantar, tinha um famosão aí que tem 8 milhões de seguidores, não é do mercado financeiro. E aí eu fui lá e falei, parabéns, eu sou o Luiz Fernando, o seu trabalho é muito bom. E o cara deu a mão assim, meio com o dedinho, e saiu andando assim. Falei, puxa, não sabe nada. Pena Subiu pra na ele. internet.
Galera, de bola. obrigado, Muito tamo obrigado junto. aí. Boa quarta pra todo mundo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até próxima quarta a gente se encontra. Valeu. Vai Tchau, ficar salvo, né, Felipão. Rafa? Live, Vai ficar salvo aqui. E o só pessoal se tá vocês olharem, pegando. sigam a gente, e vamos bater papo e vamos fazer crescer. Beleza? Felipe, abraço, meu velho. Tchau, tchau. Valeu.